Cara, eu odeio a internet. Os caras realmente conseguiram colocar na minha cabeça a ideia de que esse episódio final de Digital Circus seria horrível. E adivinha, ele foi muito bom, como todo episódio de Digital Circus até agora. Eu fui assistir o episódio final de Digital Circus nos cinemas, desviando de spoilers, já que a internet é um poço de desgraçados que vazaram o episódio, mas eu consegui não tomar spoiler e ir assistir no seco. E mano, eu genuinamente saí da sessão me perguntando onde que a porra do episódio foi ruim. Eu achei que eu ia sair do cinema vomitando ácido por ter visto a pior bosta audiovisual da minha vida, mas os desgraçados me enganaram. O drama do episódio, num geral, foi maravilhoso, abordando os sentimentos dos personagens sobre o fato de que eles não poderiam sair dali, mas assim, realmente teve algumas coisas que eu não curti tanto, algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido diferentes, uns desenvolvimentos a mais que poderiam ter acontecido, mas em um geral, o episódio foi incrível, cara, maravilhoso, e a internet ficou vendendo ele como se fosse a terceira bosta do milênio. Na minha opinião, eu realmente só vejo 3 motivos, além da pessoa ser um PCD de 9 anos que joga Roblox, para não terem curtido o episódio final. Ou é a galera que não curtiu o fato de 100% do fim da série ser somente o Jax, eu tô entre essa galera, ou eles não curtiram o final do episódio em si, que acabou com uma vibe meio happy end, que aí eu até acho uma crítica um pouco mais válida, não dizer que eu odeio o episódio em si, mas sim que esperava um final um pouco mais sombrio, porque era o que eu esperava e queria também. Ou são tudo uns baba-ovo do Jax que ficaram tristinho que a porra do personagem que nitidamente ia ser abstraído foi abstraído. E essa eu acho a opção mais provável, já que metade da galera que eu vi falando mal do episódio tinha foto de perfil do Jax. Mas assim, pode ter algum outro motivo plausível pra tu não ter curtido o episódio. Se realmente tiver algum, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Ah, mas o final foi isso, o final foi aquilo, o desenvolvimento é mal feito, só o Jax é desenvolvido. Ok, cara, não tenho o que refutar sobre isso, porque realmente é um fato. Mas isso é um problema da série em si ao todo, não do final em específico. Mesmo que eu gostaria mais que o final tivesse sido diferente, e ele poderia ter sido absurdamente melhor se focasse nos personagens em um geral, não só no Jax, eu tô julgando o final pelo que ele é, não pelo que ele poderia ter sido, e pelo que ele é, eu achei um final bom. Não vejo esse apelo todo em dizer que ficou ruim ao extremo, porque não ficou, mano. Inclusive, quando eu fui assistir o filme, foram comigo alguns amigos meus que também viram a série, e junto de nós também foi um amigo nosso que nunca tinha visto. Ele decidiu assistir a série faltando uns 2 dias pra gente ir na sessão, e adivinha, ele viu 15 minutos do primeiro episódio, achou uma merda, dropou e ficou xingando a série o caminho todo pro cinema. Mas como ele já tava lá, a gente deu um mínimo de contexto sobre a série, pra ele não ficar tão perdido, e quando a gente entrou na sala, foi só o episódio 8 começar, já brilhou os olhos do cara. Terminamos o episódio 9 e o moleque virou fã da série no meio da sessão. Mas voltando a falar sobre o episódio 9. Cara, acho que realmente a maior crítica pra mim a se citar sobre o episódio é o fato de que, na minha opinião, acabou sendo um episódio muito corrido. Dava facilmente pra ter feito mais alguns episódios com mais calma usando cada tema do episódio final. Porque ficaram várias pontas soltas nesse final, que eles simplesmente cagaram pra tentar resolver. E também vários desenvolvimentos que deveriam ter acontecido, porque todo o drama da série ficou exclusivamente focado no Jax. Tipo, era só eu que queria um flashback dramático dos outros personagens também? Como a Hagatha, por exemplo, a gente só sabe pequenas informações do passado dela, mas o que deu a entender no episódio 8 foi que ela sofreu uma tentativa de assassinato da própria mãe. Por que caralhos isso não teve um peso dramático real na série? E também o fato de que acabou em um happy end, que como eu já disse anteriormente, eu também não curti muito isso, mas não ao ponto de achar todo o episódio uma merda. Eu ainda curti, mas na minha opinião, teria sido um final melhor com um encerramento mais sombrio pros personagens, já que essa sempre foi a ideia da série. Bom, mas sobre o filme em si, já começo dizendo que não curti tanto assim a reação dos personagens ao fato de que eles simplesmente não são reais, e não só isso, como existe uma outra versão deles vivendo livremente na vida real. Pra mim, no mínimo, todos eles deveriam ter mostrado sinais de que iam abstrair, ao invés de tudo ser resolvido tão facilmente. Ah, mas eles já tinham aceitado que não iriam sair do circo no episódio anterior. Foda-se, mano. Aceitaram tanto que a trama do episódio foi eles bolando um plano contra o Caim pra eles saírem. E também tem o fato de que você aceitar que não vai sair de um lugar é uma coisa, agora o fato de que você não é real é uma parada totalmente diferente. E tipo, as cenas de todos eles indo de pouco em pouco aceitando as novas realidades foi uma montagem, cara. Então não, eu não curti isso. Eu achei engraçado como a abstração do Jax foi tão de repente, porque assim, o fato de que ele ia ser abstraído e se fuder já era nítido pra todo mundo, mas acontecer assim tão de repente me tirou uma risada. Mas não se engane, eu gostei disso, eu curti o choque que isso me deu, do fato que ele tentou pedir ajuda pra Pomni em um momento pra logo depois já aparecer abstraído. Eu curti isso. Aquela cena da conversa da Pomni e da Hagatha foi muito boa, mas eu não achei o suficiente, cara, foi mal. Aquele pequeno trecho das duas não me cativou o suficiente. Eu queria ter visto mais das duas, porque elas continuam muito na superfície
disse em relação a desenvolvimento. Tudo sobre a Agatha se baseia somente no que ela faz ali no circo. Nada é aprofundado sobre ela. A mãe dela, por exemplo, eu queria saber mais sobre isso, tá ligado? Então, por mais que tenha sido uma cena boa pra ambas as personagens, eu continuo a achar essa falta de desenvolvimento dos personagens muito paia. Todo o desenvolvimento, entre aspas, do Jax nesse episódio foi muito bom. Eu curti pelo menos. Entre aspas, porque não foi desenvolvimento exatamente, já que no geral foi mais um contexto sobre ele do que um desenvolvimento em si. Mas mesmo assim, foi tudo do caralho. A reação do Jax foi a única de um ser humano normal ali ao saber que é um clone da sua própria mente e que a sua versão real tá por aí vivendo normalmente, enquanto você vai morrer apodrecendo na porra de um computador pro resto da sua vida. O drama na mente do Jax foi maravilhoso, a gente vendo as reações que ele teria caso os outros membros tivessem abstraído. As cenas no POV do Jax foram cinema, eu achei muito legal ver a chegada dele no circo e ver a galera de antigamente, como o Kaufmo e a Ribbit. Devo ser sincero, eu achei o passado do Jax um pouco decepcionante pra personalidade tão psicopata dele, mas não achei ruim, ele faz sentido e é bem realista, então tá tudo certo. Dito isso, o Jax é um desgraçado completo. Assim, vocês entendem a gravidade das ações desse mano, certo? Entendem que tanto a Ribbit quanto o Kaufmo basicamente se graças a ele, correto? Eu entendo os dramas do Jax e o medo que ele tem de confiar nas pessoas, medo de mostrar emoções, medo de mostrar que se importa e etc. Mas isso infelizmente não faz ele deixar de ser um maluco doentio e um personagem detestável em si. Acho que a parte mais triste do episódio pra mim nem foi o final definitivo do Jax, mas as cenas em que o Jax se afastava da Ribbit ou fazia ela se afastar dos outros, começando conversas inúteis pra ela se sentir fora e se afastar, dizendo aos outros pra não confiarem no que ela dizia. Aquilo simplesmente me deixou cabisbaixo enquanto assistia. O Jax tem vários fatores na obra que me incomodam muito pelo fato das pessoas tratarem como complexidade, quando na real ele tá ali só sendo um babaca mesmo. As agressões dele aos outros personagens são muitas vezes ignoradas pelo fato de serem caricatas no desenho e por serem retratadas quase sempre de modo cômico, o que faz as pessoas só rirem e não verem o quão absurdo é aquilo. Quando a Rabbit se abstraiu, o Jax, como forma de defesa, ficou pior ainda, usando toda a filha da putagem dele como a própria personalidade. Tem literalmente personagens que ficam com ansiedade e que tinham até medo do Jax, como a Gangle e a Agatha, por exemplo. O que me incomoda no Jax é como passam tanto pano pra ele como se ele fosse uma vítima de tudo, quando na realidade o Jax já deixou de ser uma vítima há muito tempo, e hoje ele se esconde atrás dos traumas pra ser um babaca valentão que bulina tudo e todos. Nada mostrado nesse episódio justifica as ações do Jax em tela na obra. Falando agora sobre a mente do Jax. Eu achei curiosa a reação do Jax com a Pomni caso a Agatha tivesse sido abstraída. Tipo, nunca teve uma cena dele realmente atacando alguém por raiva. Claro, ele asfixia a Pomni por causa do que ela disse sobre querer ajudar ele, pra manter que ela ficasse longe dele. Mas isso provavelmente aconteceu também porque a Agatha, de certo modo, era a única pessoa viva a qual ele ainda possuía um vínculo antigamente, já que mesmo tratando ela extremamente mal, no começo os dois eram minimamente colegas até. E talvez ele teve essa reação por sentir que todos que ele conhecia quando chegou no circo, tirando o Kingo, se foram. Uma das provas disso é o fato de que essa realidade na mente do Jax já começa com o Jax usando seu rosto máscara para esconder seus verdadeiros sentimentos e fingir que tá tudo bem, quando claramente não tá. A cena do Jax com a Pomni é com certeza uma das melhores do episódio, se não a melhor. É bem doido lembrar que logo antes de abstrair, o Jax tentou buscar a ajuda da Pomni e claramente teria ajudado ele, mas ele ficou com medo e recuou. E que essa mesma cena acontece com a Ribbit. Ela tenta buscar a ajuda do Jax, mas também recua, por saber que o Jax já a afastou tanto que ele não a ajudaria de jeito nenhum. Todo o desespero do Jax na cena em que ele diz "eu não quero ir embora" é muito bom, cara. O fato dele saber como não tem como voltar, mas que mesmo assim tenta se agarrar naquele momento com a Pomni é muito foda. Eu não cheguei a chorar na cena, mas ela foi realmente boa, ao ponto de dar um aperto de leve no peito. Eu curti demais toda essa construção pro Jax nesse episódio, e nesse quesito eu achei tudo um 10. Sobre o Kane nesse episódio, assim, eu não sou contra o Kane ficar bonzinho, até porque isso meio que faz parte da programação dele, a função é deixar todo mundo ali feliz, mas pô, por mais que eu tenha gostado de toda a cena dele no vácuo, eu achei meio foda-se ele só ser bonzinho e é isso. Tipo, eu sei que o Abel tava meio que controlando ele, mas ainda assim, a obra não era inspirada em "eu não tenho boca e preciso gritar". Tem o Abel também, que simplesmente foi solto no vácuo e é isso? Não vai ter nada em questão disso? Até porque o Abel, em teoria, é muito mais poderoso que o Kane. E ele mesmo mostra no próprio episódio que tem esses pensamentos de acabar com tudo e todos, quando ele tenta possuir o Kane. Não vão fazer nada sobre isso? Então eu achei isso meio broxa, sendo sincero. Teve aquele papo do Scratch também,
que não foi desenvolvido em nenhum momento, nem voz o cara teve. Então essas coisas me broxam um pouco, cara. O Scratch não teve nada na série, a Bolha / Bell não teve nada na série, os outros personagens não tiveram um desenvolvimento aprofundado que nem o Jax. Então isso é meio desanimador de fato, sabendo que aqui é o episódio final e que não teremos mais nada sobre. Mas bom, o final sobre todos eles aceitarem a nova realidade e decidirem ficar no circo, foi bom. Como eu disse antes, não é um final ruim, mas eu esperava uma coisa mais sombria pro final da série. Eu ainda acho esse final até um pouco sombrio, porque é nítido que uma hora ou outra todos eles vão abstrair, mas mesmo sendo um fato, a série deixa isso muito no interpretativo, né? Mas mesmo assim, o final foi muito bom. A cena de todos eles vendo suas versões verdadeiras tem um tom feliz somente na série, porque vamos concordar, na vida real essa cena não teria esse tom felizinho que a série teve. Seria uma cena desesperadora, você vê uma versão sua vivendo sua vida por você, e você não pode fazer nada sobre isso. Na vida real, pelo menos metade deles teria começado a abstrair ali já, mas no universo da série foi uma cena bonitinha. O final foi aceitável, eles simplesmente aceitaram sua realidade e decidiram tentar ser felizes focando no que todos eles têm ali, isso foi legal o suficiente pra mim. Ah, e aliás, opinião polêmica aqui, mas eu não curtia o fato de que as versões deles na vida real são realmente pessoas. Pra mim quebra toda a estética do desenho serem pessoas reais. Na minha opinião, repetindo, na minha opinião, as versões reais deles poderiam ter sido pessoas reais, mas em animação. Deixa o design deles iguais aos das versões reais, tá ligado? Mas deixava em um estilo de animação diferente do 3D normal da série, tipo um 2D. Eu acho que teria ficado mais legal. Mas de novo, isso é só o que eu acho. Se tu gostou do jeito que foi, maravilha, meu mano, que bom que curtiu. E pra finalizar, sabe como poderiam ter deixado esse final um pouco mais sombrio, na minha opinião? Deixava o final tudo igual como foi, mas no final dos créditos nos era mostrado um salto no tempo, mostrando que já havia passado vários anos, e então nos era mostrado que o circo estava todo em preto e branco de novo, o Kane ia estar sentado no chão, no meio do circo, sozinho, e a tela ia estar dando foco nele. Então, depois disso, a tela iria se afastar e mostrar que havia várias criaturas abstraídas andando em volta dele. Aí acabava. Vai dizer que não seria doideira. Mas bom, eu acho que é isso. Digital Circus foi uma série que eu curti muito, e mesmo com todas as críticas a esse final, o filme foi legal. Eu achei o final bom. Não incrível, com certeza não perfeito, mas foi divertido, e eu gostei dele. Se tiverem curtido, deixa um like, comentem o que vocês acharam do final da série, e nos vemos no próximo vídeo. Minha divindade é pra eternidade, estou sendo claro. Esse regime está mesmo um caos. Sem boca não tem mais grito afinal. Morder a mão que te alimenta